Meus amigos, o Estado de Minas, que é o Estadão, uma mídia a serviço da velha oligarquia política, trouxe ontem a seguinte matéria em tom de crítica ao presidente Bolsonaro. O administrador de empresas Francisco Assis Figueiredo foi demitido nesta quarta-feira, 13, ontem, do cargo de secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. O ato publicado no Diário Oficial da União foi assinado pelo ministro da Casa Civil, Braga Neto. Como parte da negociação do governo Jair Bolsonaro com partidos do Centrão, o posto deve ser ocupado por um nome indicado pelo PL, sigla comandada pelo ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão. Sob pressão de aliados e após sofrer sucessivas derrotas políticas, o presidente Bolsonaro começou a distribuir cargos aos partidos do bloco informal formado por PL, que é o antigo PP, o PTB, DEM e PSD, em troca de votos no Congresso, ressuscitando a velha política do toma lá, dá cá, disse o Estadão, o Estado de Minas. Claro que é uma crítica, mas é uma crítica estranha porque, de certo modo, Bolsonaro está cedendo às oligarquias políticas e isso é um fato, é apenas um fato. Para governar, começou-se uma espécie de subloteamento do governo. Começou pelas esferas mais inferiores do governo, mas é sim uma velha prática e isso é um fato. O Estado de São Paulo deveria estar comemorando, mas é o tal negócio. Uma vez que se dobra aos interesses da esquerda, não se tem da esquerda uma compaixão no mesmo nível. Pelo contrário, a esquerda acabará odiando ainda mais o presidente, não pelos seus atos que a favorecem, mas por vê-la como fraco, cada vez mais fraco. Isso já nos ensinava o professor Olavo de Carvalho nos antigos True Outspeak. A esquerda não entende gestos de boa vontade. Ela vê os gestos de boa vontade como sinais de fraqueza. E, de fato, vejam a China, por exemplo. Ela olha para o Ocidente com desprezo porque vê no homem ocidental, antes de tudo, um fraco. Bem, quero lembrar-lhes uma passagem bíblica muito curtinha. Está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. Diz o seguinte, é muito curtinha a nota. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele, disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha, uma ovelhinha, que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição ao rico viajante. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira, a ovelhinha que pertencia ao pobre. Isso disse o profeta Natã ao rei Davi. Davi então encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da ovelhinha, porquanto agiu sem misericórdia. Bem, não preciso dizer que o rei Davi era amado pelos profetas, mas naquele tempo o Senhor mandava os profetas para puxar a orelha dos reis, até mesmo
daqueles que mais eram fiéis a Deus, e o mais fiel de todos os reis ao Deus de Israel era o próprio Davi. Mas nesse encontro com Natã nos jardins do palácio, Deus fez ver a Davi que até mesmo ele, o escolhido para ser o, digamos, antecessor de nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo ele seria repreendido pelo Senhor por ter se desviado do caminho. Porque quando Davi, irado, pergunta a Natã: quem é este homem injusto? Natã diz: este homem é você, rei. Porque Davi havia colocado olhos de paixão sobre Betsabeia, esposa de um fiel militar seu chamado Urias, e para ficar com a ovelhinha de Urias, mandou o mesmo para a frente de batalha, para que lá morresse. Davi, que tinha todas as ovelhas que queria, porque estava sob a graça do Senhor, desejou a ovelhinha de um pobre, mas fiel soldado seu. E isso Deus não perdoou nem mesmo a Davi. O que essa história quer nos dizer? Quer dizer o seguinte: você, que é rei, que é poderoso, lembre-se de que está sob o olhar atento do Senhor, porque é Ele que te sustenta. Mantém-te fiel, porque se te desviares do caminho, o Senhor certamente te repreenderá. E quando o Senhor te repreender, ó rei, toda a tua nação sofrerá um castigo. Foi o que aconteceu com Davi. Agora, por que falo tudo isso em relação a esta nota saída no Estadão, a nota de ontem, a que acabei de ler? Porque Bolsonaro precisa se lembrar que ele próprio chegou ao poder não por acordos políticos, não pela unidade política em torno de sua candidatura, não por favores e benesses do centrão, do esquerdão ou do direitão. Ele chegou ao poder por obra de Deus, única e exclusivamente de Deus, que o tirou da morte e o colocou lá, no centro do poder. Bolsonaro não tinha mídia ao seu lado, não tinha dinheiro, não tinha industriais e investidores poderosos atrás de si, e também não tinha, como todos nós bem sabemos, apoio político nenhum. Era um cavalo azarão. E quando a velha oligarquia percebeu que não poderia derrotá-lo, foi lá e o esfaqueou. E ele chegou praticamente morto no hospital, mas de lá foi tirado por uma mão poderosa, que está acima da ciência e das probabilidades. A sua vitória teve que vir em 2 períodos, em 2 tempos. Ninguém conseguiu fechar a porta que Deus havia aberto, para que Bolsonaro fizesse algo totalmente diferente nesse país, porque a sua força não vinha dos políticos, a sua força não estava centrada na mídia, não eram as confrarias secretas que sustentavam Bolsonaro, mas aquela mão invisível que o havia carregado desde a facada em Juiz de Fora até a faixa presidencial. Aquela mão invisível seria suficientemente capaz de dar a Bolsonaro a força que ele precisava para vencer todos os seus inimigos e mudar definitivamente a cara do Brasil. Bolsonaro deveria ter usado esta força desde o primeiro dia em que se assentou no Palácio do Planalto, mas foi deixando os inimigos crescer. E agora, quando está sob o pior ataque de seu governo, ao invés de lembrar-se daquela mão poderosa que o sustentou até agora, volta a fazer conchavos, ou melhor, começa a fazer conchavos com gente que o Senhor simplesmente abomina. Pois é,
O Brasil não tem profetas, infelizmente, porque o trabalho dos profetas era esse: dizer ao povo o caminho a seguir, mas também dizer aos reis o que deveriam fazer para manterem-se debaixo dos olhos do Senhor. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia desse governo e que inspire este governo a voltar-se para o primeiro amor, porque este amor atual não dará certo. Até depois.